Palestras Nova Era 2021. Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos Superiores, através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. Olá, boa noite. Bom, gente, hoje a nossa palestra vai ser mais uma vez sobre os grandes vultos do Espiritismo. A história que eu estou trazendo para vocês hoje é de Anália Franco Bastos, a mais conhecida no meio espírita por Anália Franco. Anália Emília Franco nasceu em Resende, então conhecida como Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Resende, no estado do Rio de Janeiro, em 1º de fevereiro de 1853. Ela era filha do senhor Antônio Mariano Franco Júnior e de Dona Teresa Franco. Aos 16 anos de idade, entrou num concurso de Câmara e conseguiu aprovação para exercer o cargo de professora primária. Trabalhou como assistente de sua própria mãe durante algum tempo. Em 1872, diplomou-se normalista em São Paulo. Após casar-se com Francisco Antônio Bastos, seu nome passou a ser Anália Franco Bastos. À época, em 1871, acabara de ser sancionada a Lei do Ventre Livre. No país, quando todos os nascituros de escravas no Brasil Império, a partir daquele momento eram considerados livres. Foi quando a verdadeira vocação de Anália Franco se exteriorizou, a literária. Já era notável literata, jornalista e poetisa. Entretanto, chegou ao seu conhecimento que os recém-nascidos de escravas estavam previamente destinados à roda da Santa Casa de Misericórdia. A roda era uma roda que tinha na frente da Santa Casa de Misericórdia, e lá era colocado os bebês que as mamães não queriam mais, né? Então era colocado nessa roda. Já perambulavam pelas estradas e pelas ruas mendigantes, os negrinhos expulsos das fazendas por impróprios para o trabalho. Nessa ocasião, trocou seu cargo na capital de São Paulo por outro no interior, a fim de socorrer as criancinhas necessitadas. Em um bairro de uma cidade do norte do estado paulista, ela conseguiu uma casa para instalar uma escola primária. Uma fazendeira rica lhe cedeu a casa escolar com uma condição, que foi frontalmente repelida por Anália. Não deveria haver promiscuidade de crianças brancas e negras. Diante dessa condição humilhante, foi recusada a gratuidade do uso da casa, passando a pagar um aluguel. A fazendeira guardou ressentimento à altivez da professora. Porém, naquele local, Anália inaugurou a sua primeira e original casa maternal. Posteriormente, ela foi para a cidade e alugou uma casa velha, pagando de seu bolso o aluguel correspondente à metade do seu ordenado.
como o restante era insuficiente para a alimentação das crianças, não hesitou em ir pessoalmente pedir esmolas para a meninada. Partiu de manhã, a pé, levando consigo o grupinho escuro que ela chamava em seus escritos de Meus Alunos Sem Mães. Numa folha local, anunciou que, ao lado da escola pública, havia um pequeno abrigo para as crianças desamparadas. Moça e magra, modesta e altiva, aquela impressionante figura de mulher que mendigava para filhos de escravas, tornou-se um escândalo. Era uma mulher perigosa na opinião de muitos. Porém, rugiu a seu favor um grupo de abolicionistas e republicanos contra o grande grupo de católicos escravocratas e monarquistas. Com o decorrer do tempo, deixando algumas escolas maternais no interior, foi para São Paulo. Lá entrou brilhantemente para o grupo abolicionista e republicano. Sua missão, porém, não era política. Sua preocupação maior era com as crianças desamparadas, o que a levou a fundar, em 1898, uma revista própria, intitulada Álbum das Meninas. O artigo de fundo do primeiro número tinha o título de As Mães Educadoras. Seu prestígio no seio do professorado já era grande quando surgiram a abolição da escravatura e a proclamação da República. O advento dessa nova era encontrou Anália com 2 grandes colégios gratuitos para meninas e meninos. E logo que as leis o permitiram, ela, secundada por 20 senhoras amigas, fundou o Instituto Educacional, que se denominou Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, no ano de 1901, em São Paulo. Em seguida, criou várias escolas maternais e escolas elementares, e em 1902, o Liceu Feminino, com o curso de 2 anos para as professoras de escolas maternais e de 3 anos para as escolas elementares. Anália Franco publicou numerosos folhetos e opúsculos referentes aos cursos ministrados em suas escolas, tratados especiais sobre a infância, nos quais as professoras encontraram meios de desenvolver as faculdades afetivas e morais das crianças, instruindo-as ao mesmo tempo. O seu opúsculo, O Novo Manual Educativo, era dividido em 3 partes: infância, adolescência e juventude. Em 1º de dezembro de 1903, passou a publicar a revista mensal A Voz Maternal. Anália mantinha escolas e creches na capital e no interior, além de bibliotecas, maternais, cursos profissionalizantes, etc., totalizando 37 instituições. Escreveu diversos livretos para a educação das crianças e para as escolas, os quais são dignos de serem adotados nas escolas públicas. Era espírita fervorosa, revelando sempre inusitado interesse pelas coisas atinentes à doutrina espírita. Em 1911, conseguiu, sem qualquer recurso financeiro, adquirir a Chácara Paraíso, na qual fundou a colônia regeneradora D. Romualdo.
internando ali sob direção feminina os garotos mais aptos para a lavoura, a horticultura e outras atividades agropastoris, recolhendo ainda moças desviadas, conseguindo assim regenerar centenas de mulheres. Em sua visão de futuro, Anália criou a Associação de Molde a suprir previsíveis deficiências da época. Já nos estatutos, incluiu a criação de liceus para formarem suas professoras. Ela própria escreveu os livros didáticos e pedagógicos, raros em língua portuguesa, e montou uma tipografia para imprimi-los. Criou meios de subsistência para suas instituições, de modo a não depender exclusivamente de auxílios e subvenções. Procurou não só asilar o desprotegido, mas dar-lhe independência profissionalizando-o e devolvendo-o à sociedade como cidadão útil, pronto a colaborar, nunca a pedir. A vasta sementeira de Anália Franco consistiu-se em 71 escolas, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, 23 asilos para crianças órfãs, uma banda musical feminina, uma orquestra, um grupo dramático, além de oficinas para a manufatura de chapéus, flores artificiais, etc. Ela fez isso em 24 cidades do interior e da capital paulista. Desencarne. Anália Franco morreu no dia 20 de janeiro de 1919, em São Paulo, aos 66 anos, vitimada pela gripe espanhola. Sua desencarnação ocorreu precisamente quando havia tomado a deliberação de ir ao Rio de Janeiro fundar mais uma instituição, o Asilo Anália Franco. Ideia essa concretizada posteriormente pelo seu esposo. Considerando a época em que viveu, na qual a mulher era preparada para as atividades do lar e o desempenho da maternidade, pode-se dizer que Anália Franco foi uma mulher ousada e que viveu além do seu tempo, ao realizar uma obra sem parâmetros, que proporcionou benefícios para milhares de órfãos, viúvas, crianças desamparadas e toda a gama de desprotegidos da sorte. O título Grande Dama da Educação Brasileira, criado em sua homenagem, evidencia que ninguém na história pátria mais o mereceu que Anália Franco. Do Amazonas ao Rio Grande do Sul, passando pelo Norte, Nordeste, Sertão Mineiro, Sudeste, nos idos tempos do começo do século, no engatilhar da comunicação escrita, a sua fama correu de cidades grandes a pequenos burgos, através do periódico A Voz Maternal, mensageiro de sua exemplar obra de educação e filantropia. Nesta sublime caminhada, fez-se empresária, empreendedora, escritora, jornalista, educadora, teatróloga, literata, feminista, republicana, abolicionista e espírita vigorosa, numa época de grande domínio clerical. Anália manteve tão profícuas e variadas atividades durante a sua vida, com seu talento multifacetário e o seu coração inclinado à solidariedade humana e sua determinação pertinaz, que parece que seduzia uns, mas afastava outros,
por se tratar de uma mulher que fugia totalmente aos padrões da época e por realizar uma obra que muitos homens juntos não conseguiram. Sua obra foi incontestavelmente uma das mais salientes e meritórias da história do Espiritismo. A gente, se analisar bem, na época de hoje, com todas as facilidades que nós temos, não tem uma mulher que fez tudo que ela fez naquela época. Então, estou muito feliz e orgulhosa de ter feito essa homenagem a Anália Franco na noite de hoje. É isso que eu tinha para vocês, irmãos. Que Deus abençoe a todos nós. Fiquem com Deus. Boa noite. Em seguida, prece final, passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despeiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Agradecemos sua participação em mais esta palestra virtual. Não esqueçam de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no vídeo. Em seguida vamos oferecer o passe virtual. Fiquem ligados, pois já vai começar. Vamos nos tranquilizando, fechando os olhos, mentalizando a figura de Jesus à nossa frente, dando início ao nosso passe na noite de hoje. Permite, Senhor, que os mensageiros de luz, todas as correntes espirituais do bem, possam auxiliar a essa pessoa à minha frente, afastando dela tudo que possa perturbá-la espiritualmente, fisicamente. Permite, Senhor, que as energias possam ser renovadas e afaste dela tudo que a perturbe. Vamos tirando tudo, limpando tudo e agradecendo mais uma vez pelo auxílio que essa pessoa está recebendo. Vá em paz, irmão. Que Deus te abençoe e ilumine o seu caminho.